Olá, artistas! Meu nome é Edson Martins, eu sou artista plástico, sou professor de desenho e pintura tradicional e sou professor de aerografia também. Se você está acompanhando meu canal, sabe que eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre essa técnica da aerografia, tirando algumas dúvidas da galera que está começando, está querendo adquirir o material. Os 2 primeiros vídeos que eu fiz, eu falei sobre aerógrafos de qualidade, aerógrafos que não tem tanta qualidade assim, e tentei dar minha opinião sobre qual aerógrafo quem está começando deve adquirir. E hoje eu vou falar sobre tintas para aerografia. Quais tintas que eu uso no meu trabalho, quais tintas que eu uso no meu curso, quais tintas que eu recomendo meus alunos utilizarem, ok? Falar sobre tinta talvez eu não seja tão bem compreendido, mas eu vou ser mais rápido, ok? Quando eu comecei meus primeiros treinos de aerografia, a tinta que eu usava era tinta PVA branca, misturava com pigmento xadrez, fazia a diluição que eu achava correta. A tinta PVA ela é extremamente viscosa. Ela aceita a diluição, mas ela não dilui o suficiente para poder manter a aderência, manter a cobertura e perder a viscosidade dela para se tornar uma boa tinta de aerografia. Então, eliminei primeiramente a tinta PVA. Fui numa papelaria e pedi ao vendedor para me fornecer tintas para aerografia, pois a mistura que eu estava fazendo eu estava tendo muita dificuldade. O vendedor simplesmente falou: hã? Tipo, o que você falou? Isso aí é o quê? Aerografia para comer? Eu nem sabia o que era aerografia. Então, quem dirá me auxiliar numa boa tinta para usar. O que ele me indicou? A marca que ele considerava mais popular, mais vendida. A marca mais usada pelos artesãos. E ele me indicou Acrylex, tinta da Acrylex. Comprei as cores bases e levei para casa para testar se eu achava o caminho das pedras. A primeira dificuldade que eu tive na hora de trabalhar com a Acrylex é que ela também era muito viscosa. Beleza, eu diluí a Acrylex. Aí eu comecei com o preto. Diluí o preto, ele virou cinza. Diluí o vermelho, ele virou rosa. Diluí o azul, ele virou um azul bebê. Como ela perdeu a pigmentação, eu falei, pô, vou usar ela mais pura. Então não vou diluir tanto. Fui lá no compressor, chamei na pressão, botei lá 60 libras, para poder jogar aquela tinta viscosa para fora. E daí eu entrei numa série de erros que eu não conseguia dominar o aerógrafo. Era impossível para mim dominar aquela pressão toda com uma tinta tão viscosa daquela e que não cobria. Eu comecei a perceber que não era a característica ideal para uma tinta de aerografia. Tintas de artesanato, tinta da Acrylex são prontas para uso, ou se você só tem aquela opção ali. Se você busca pinturas em tecido, muitas dessas tintas você vai precisar usar. Só que você vai ter uma grande dificuldade na questão da pigmentação, que ela é muito fraca, e da cobertura. E você vai ter que usar uma pressão lá em cima para você manter ela grossa, tentar fazer com que o aerógrafo cuspa ela. É o que vai acontecer, ele vai cuspir, ele vai vomitar essa tinta. Depois dessa experiência com a Acrylex, eu me vi sem chão. Falei, porra, o que eu vou usar no aerógrafo? Comprei diversas tintas de arte acrílica, tentava diluir com os mais diversos tipos de líquido, né? E nunca chegava no resultado que eu gostaria. Eu sempre batia no problema da pigmentação. Quando eu conseguia uma boa diluição, eu não tinha uma boa pigmentação. Quando eu tinha uma boa pigmentação, eu não tinha uma boa diluição. Eu não achava um equilíbrio com as tintas que eu estava testando. Eu testei sintético. O que acontece com o sintético? Ele não seca na hora. O esmalte sintético, naturalmente, ele demora a secar. Então, eu não poderia esperar um dia inteiro para, às vezes, trabalhar com stencil, uma máscara, ou tocar na superfície. Às vezes eu esquecia, acabava esbarrando num detalhe do desenho e sujava. Então, por mais que sintético fosse uma tinta muito boa para trabalhar, fluía muito bem, aceitava uma boa diluição, mantinha bem a pigmentação, eu me trabalhava no processo do desenho, como um todo. Eu ia usar um stencil, o stencil agarrava, um mosquito pousava e ficava agarrado na tinta, e uma poeira ficava agarrada na tinta. Então, eu eliminei sintético. Eu cheguei no extremo de diluir tinta óleo para quadro, tinta óleo tradicional. Aí, com todos esses testes que eu fiz, eu filtrei, né? Eu percebi que eu precisava de uma tinta que ela fosse muito bem pigmentada, que ela tivesse uma secagem rápida e que, quando eu diluísse, eu não perdesse a pigmentação dela. Todo mundo que já tem experiência deve se lembrar, e quem está começando os primeiros treinos devem estar passando por isso. É muito difícil você conseguir boas tintas de aerografia aqui no Brasil, porque não existe o mercado de aerografia, coisa que eu falei no primeiro vídeo. Foque nesse tipo de material para a gente. Então, tudo que a gente utiliza aqui na aerografia, a não ser os aerógrafos, a gente tem que adaptar. E a tinta não é diferente. Eu adaptei as tintas. Então, pelo menos as tintas que eu utilizo, eu passo muito longe da papelaria para buscar elas. Eu busco elas nas casas de tintas. Parando para pensar, parando para fazer os testes, eu percebi que eu tinha o tempo inteiro essa tinta perto de mim. Primeiro para fazer os primeiros exercícios, os primeiros trabalhos.
O que tem essa característica? Que seja muito bem pigmentada e que quando você dilui, possa diluir o máximo possível, que ele não vai perder o pigmento. O próprio pigmento xadrez, que eu comecei a pigmentar a tinta PVA lá no início. Eu simplesmente eliminei a tinta PVA, que era o problema. Ah, mas se você, o pigmento xadrez puro, ele vai sair. Cara, qualquer tinta sai. Você pode usar a tinta mais forte que você tiver, que ela vai sair se você não proteger ela adequadamente. Estou falando de superfícies que não são tecido. Depois eu falo de tecido aí. Acredito eu que ninguém quer se limitar a pintar só tecido. Então eu estou falando de uma característica de uma tinta que não é para tecido, são para outras superfícies. E eu percebi a imensa diferença no trabalho que eu fazia usando PVA pigmentado do trabalho que eu fazia usando o pigmento puro. Sempre que eu ia fazer a limpeza com um aerógrafo, eu usava água para limpar o máximo possível e depois eu usava acetona. Teve uma vez que eu usei álcool 46 graus. Misturou perfeitamente na tinta. E aí eu fiz um teste misturei pigmento no álcool 46 graus e eu percebi que ele tinha uma secagem, logicamente, muito mais rápida do que a água. E aí eu comecei a usar pigmento xadrez misturado com álcool 46 graus, só que o pigmento puro ele não tem a mesma fixação que o pigmento com PVA. Aí eu comecei a invernizar os meus trabalhos. Então era esse o meu processo. Aí eu comecei a oferecer meu trabalho, né, em paredes, em telas, em papel de desenho, coisas mais tradicionais, e começou a surgir muito cliente de todas as áreas. E muita gente pedindo para eu fazer pintura em capacete, pintura em tanque de moto, pintura em superfície que eu não fazia ideia de que material eu teria que usar. Então, mais uma vez, começa o aprendizado através da tentativa e erro. E aí, errando muito, cometendo erros até bizarros. Por exemplo, usar tinta PU sem catalisar. Na época eu não entendia essa questão da catálise. E aí, chegamos no resultado da tinta poliéster. Então, se alguém chegar me apresentando uma marca nova de tinta, né? A primeira coisa que eu faço quando eu vou testar a qualidade de uma tinta é testar o branco. O branco é uma desgraça. Quando eu testei o branco poliéster, mais uma vez eu vomitei arco-íris, cara. Cara, eu nunca mais, juro pra você, eu nunca mais saí dessa tinta. Daí pra frente eu só fui testando e aprimorando mais esse tipo de tinta, ok? Qual é o problema da tinta poliéster? Uma tinta tóxica, ela é a base de solvente PU. Nada que uma máscara não resolva para você, mas e as outras pessoas que estão perto de você? Se você tiver problema de respiração, se você tiver alergia a solventes, se você trabalhar em apartamento, se você tiver crianças em casa, é uma tinta que realmente tem um cheiro muito enjoativo, muito forte. Aí depois de eu estar totalmente satisfeito com a tinta poliéster, eu tive a oportunidade de trabalhar com as tintas à base de água, né, a Wicked. E ao contrário do que muita gente acha, ela não é a base de água, H2O. Ela é a base de um solvente da Wicked. Tem um teor de toxicidade suficiente para você não poder trabalhar com ela em pele. O resto você pode trabalhar com ela em qualquer superfície. Para tecido, realmente foi a melhor tinta que eu já usei. Já testei de tudo que está disponível aí para gente. Já testei as tintas, como eu falei, da Acrylex, já testei a Aquarela Silk, que é muito falado também, já testei tintas da Genesis, só que realmente nenhuma respondeu às minhas exigências. Como eu falei nos outros vídeos até de aerógrafo chinês, tem gente que faz trabalhos excepcionais com um material que eu não gosto de trabalhar. Da mesma forma que eu consigo fazer trabalhos com materiais que talvez muita gente não goste. Só que, lógico, que como o canal é meu, eu vou falar do material que eu gosto de usar. Fora essa tinta da Wicked, tinta importada, caríssima, difícil acesso, aqui nacional, que eu cheguei mais próximo do nível de satisfação para tecido, são tintas da Genesis. Só que também não foi nada, nossa, que absurdo. Depois dá uma pesquisada aí, tinta paleografia Genesis. Eu percebo que tem muito mais oba-oba em cima da tinta da Wicked do que realmente qualidade. Ela realmente tem características de uma boa tinta de aerografia, ela tem uma secagem muito rápida, ela tem uma aderência muito boa em superfícies diversas. Só que por ter chegado na tinta poliéster antes dela, hoje eu considero que ela não é tão boa assim. Em relação à observação, tentativa e erro, eu cheguei na conclusão que entre a tinta poliéster e a melhor tinta que eu já testei à base de água, da Wicked, eu cheguei na conclusão que eu prefiro me expor a um nível de toxicidade do que expor o meu trabalho a um grau menor de qualidade. Então, eu não aconselho isso para ninguém. Eu aconselho isso para quem tiver segurança do que quer realmente. Se você não quer se expor a esse tipo de química, que mais uma vez falando, uma boa máscara, uma máscara da TZM vai te proteger, luva, vai te proteger muito bem. Mas se você não quer correr risco nenhum, pode buscar essas tintas que eu aconselhei, pode fazer testes com novos pigmentos à base de água que você conseguir, faça os testes.
Eu pretendo fazer uma boa tinta baseada para fornecer para a galera. Então, depois de ter chegado num nível de satisfação muito alto com a tinta poliéster, assim, eu não consigo parar. Eu sou um psicopata para continuar aprendendo. Como eu falei, eu sou um eterno aprendiz. Eu continuei aprimorando as minhas tintas, me mitidando de alquimista, né? E eu cheguei hoje num composto muito superior até à tinta poliéster. Logicamente que eu não vou falar, porque eu comercializo ela. Então, essa tinta ajuda a inteirar, por exemplo, a pagar uma conta essa que pode ser de internet, que é fundamental se eu quiser continuar mantendo conteúdo, gente. Então, se vocês quiserem adquirir as minhas tintas, eu tenho as cores base, né, que você pode comprar e fazer suas cores, ou, se você não tiver o conhecimento de mistura de cor, busque a cor que você quer, manda a referência da cor que você quer, e eu vou preparar a cor exclusiva para você, a quantidade que você quiser. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link da loja lá, onde você pode realizar a compra, ou se você vou deixar os meus contatos se você quiser comprar diretamente comigo, ok? Eu já fiz minha propaganda, agora você vai me perguntar, e a diluição? Em momento algum você falou de diluição. Essa tinta para outras tintas, qual é a diluição correta? Eu sei que quando a gente está começando, a gente está buscando a fórmula perfeita, o mínimo de dificuldade possível, que você só coloca ali no aerógrafo e pronto. Teve uma coisa que viralizou, que eu acho que desde quando eu comecei tem gente que me fala isso, tem gente que chega com esse tipo de pensamento lá no meu curso. Eu não sei de onde veio essa informação, então muita gente que vai assistir esse vídeo deve ter ouvido falar que a diluição correta é na consistência, na textura do leite. Eu acho que você levar isso como uma verdade absoluta, uma grande bobagem. A diluição perfeita é aquela que você consegue realizar o traço que você deseja. Como eu falei desde o início, a característica para uma boa tinta de aerografia é que ela tenha o máximo de diluição possível, mantendo o máximo de pigmentação possível, o máximo de fixação possível. Então é tudo no extremo. Então se você está testando uma tinta PVA, ela tem essas características diferentes de uma tinta sintética. Da mesma forma que a sintética tem diferença para Wicked, da mesma forma que da Wicked tem diferença para poliéster. Então não existe uma diluição ideal, não tem como eu falar que é a consistência do leite. Então, igual que eu falei, quando você pega uma tinta grossa, que você dilui ela, ela perde a cor, você acaba tendo que trabalhar com ela mais grossa, se você quiser trabalhar com ela. E aí você vai lá na pressão e aumenta. Então também não existe uma pressão ideal. Então não existe pressão ideal e não existe diluição ideal. Então, no meu trabalho, eu vario desde uma tinta muito aguada até uma tinta mais consistente, mais viscosa. E quando eu trabalho com uma tinta mais viscosa, naturalmente eu aumento a pressão. Quando eu trabalho com uma tinta mais diluída, eu abaixo a pressão. E é assim que eu consigo um grau de realismo mais satisfatório possível. Agora, você querer trabalhar com a mesma pressão, com uma mesma diluição o tempo inteiro, eu acredito que você vai ter imensas dificuldades. Se você faz excelentes trabalhos dessa maneira, parabéns para você, eu não consigo trabalhar dessa maneira. Você está no caminho certo. A intenção da arte é essa, é você se satisfazer, principalmente antes de satisfazer qualquer pessoa. Tem muita gente que dá conselhos na internet, mas você nem sabe se o cara é profissional. Quando você levar em consideração a indicação, o conselho de alguém, pesquise o trabalho dele. Primeira coisa que você tem que buscar, se você ainda não conhece meu trabalho, eu vou deixar na descrição. Cursos são importantes, profissionais, busque, não precisa ser comigo. Busque um profissional da sua área, um profissional mais próximo de você. Escute o que ele tem a falar, filtre o conhecimento prático dele, leve em consideração isso, do que ficar batendo cabeça descobrindo sozinho, entendeu? Porque eu passei por isso, eu sei como é difícil. Eu considero que se eu tivesse tido aula comigo, vamos dizer, em 2008, ao invés de levar 8 anos estudando, né, 8 anos me dedicando muito, e só no último ano eu estar satisfeito, né, realmente com o resultado, eu talvez levaria muito menos, muito menos. Você que está começando agora tem totais condições de fazer igual que eu fiz, desbravando técnicas, desbravando materiais e conseguindo chegar no resultado agradável? Você tem condições. Só que quanto tempo você vai levar para fazer isso? Quanto de material você vai gastar, igual que eu gastei? Quanto você vai suportar as frustrações, entendeu? Então, se você estiver disposto a fazer isso sozinho, cara, nada te impede de você começar agora, cai para dentro estudando. Mas se você quiser um atalho, eu estou aqui para oferecer esse atalho. Mas o que eu estou disponibilizando aqui no YouTube faz parte da primeira aula. Eu falo isso na minha primeira aula. Eu tenho mais 30 aulas sobre técnicas de aerografia, técnicas de desenho e pintura. Então eu não me importo de estar passando isso, porque é só o primeiro passo.
Quem quiser buscar mais profundidade essas minhas aulas, saibam que eu estou disponibilizando o curso online e vou deixar os contatos na descrição. Espero que eu tenha me feito ser entendido, espero que eu tenha contribuído aí com o conhecimento mais uma vez de cada um. Parabéns para quem consegue fazer excelentes trabalhos com tintas à base de água. Vocês têm muito do meu respeito, eu desisti disso há muito tempo. Espero que vocês usem com sabedoria, da mesma forma que eu tento usar essa experiência prática que eu procurei passar aqui. E se alguém tem alguma coisa a acrescentar, mais uma vez falando, os comentários estão aí para isso. Espero aprender também. Se você gostou do vídeo também, gostou das informações, o botãozinho de curtir também está ali para isso. Dá uma curtidinha ali, que ajuda muito na qualificação do vídeo e outras pessoas acharem ele. Então, se você quer continuar acompanhando o meu conteúdo, faça a inscrição no canal. Muito conteúdo bacana aí pela frente. Se você tem pessoas para compartilhar esse vídeo, que acha que essas informações vão ajudar, compartilhe para essas pessoas. Vamos tentar tirar essa dificuldade toda aí, que eu sei que quem está começando deve ter. No próximo vídeo eu vou falar sobre os cuidados que você deve ter com os aerógrafos, manutenção, problemas comuns, e vou falar sobre os compressores, que é coisa super rápida. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.